E aí galerinha, tudo bom? Fazia tempo que eu não gravava um conteúdo de direito empresarial pra vocês, mas hoje, na verdade hoje não, né? Há um tempinho já, umas 2 semanas acho. Saiu uma decisão interessante de um tema que já rolava na jurisprudência do STF faz uns 5 anos, na verdade discussão de mais tempo, mas o recurso teve a repercussão geral admitida em 2020 pelo aposentado agora Luiz Roberto Barroso, que fala sobre a possibilidade de empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista se valerem do microsistema da Lei 11.101. Esse recurso surgiu a partir de um caso concreto envolvendo empresa de urbanização de serviços urbanos do município de Montes Claros, né, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que em acordo negou a aplicação da Lei 11.101 a essa empresa pública. E essa questão é interessante porque ela não começa propriamente com a Lei 11.101. Na verdade, ela começa com o artigo 242 da Lei das Sociedades Anônimas, que já foi revogado inclusive na reforma do Novo Mercado, que dizia o seguinte: as companhias de economia mista não estão sujeitas à falência, mas os seus bens são penhoráveis e executáveis, e a pessoa jurídica que a controla responde subsidiariamente pelas suas obrigações. Esse artigo ele é bastante criticável, né? Sobretudo pela questão da possibilidade das penhoras e também da responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica, que é algo incompatível até com a própria sistemática da sociedade anônima. Não nos esqueçamos que a SA tem responsabilidade limitada. Então, se você atribui responsabilidade subsidiária, você estaria tirando a limitação de responsabilidade das sociedades anônimas. Sem contar que você também criaria um problema quanto à continuidade do serviço público, principalmente se a penhora incidir sobre determinados bens que são indispensáveis à prestação da atividade. Bem, esse artigo ele morreu, aliás, há muito tempo, foi em 2001 que ele foi revogado, mas a Lei 11.101, ela no seu artigo 2º, inciso 1º, exclui expressamente as estatais da sua aplicação. Porém, argumentava-se que esse artigo 2º, inciso 1º, ele estaria em contradição com o artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição Federal, que é o dispositivo que afirma a igualdade de condições das empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica com as suas concorrentes do setor privado. Então, segundo a argumentação dos recorrentes, esse artigo que impõe essa igualdade deveria valer também para o microsistema da falência e recuperação judicial, ou seja, deveria ser permitido às estatais acessar esse microsistema, seja no sentido de se valer dos mecanismos de soerguimento das sociedades empresárias, seja no sentido também de se valer da falência para se retirar do mundo econômico. Porém, esse argumento ele sempre enfrentou muita oposição, sobretudo pela questão de se preservar o interesse público e a questão também do paralelismo das formas, que no direito administrativo a gente conhece como o princípio da simetria, que diz que a criação de autarquias, criação de empresas públicas, sociedades de economia mista, ela tem que ser feita por lei. No caso das estatais, a lei ela autoriza a criação, e a extinção ela tem que ser simétrica, ou seja, tem que acontecer também por meio de lei. E a partir do momento em que você permite a submissão ao microsistema da 11.101, você admitiria uma extinção extralegal, extinção de ordem fática, ou seja, pela constatação de que aquela empresa não tem condições de prosseguir exercendo as suas atividades. E o ministro Dino, sem entrar provavelmente no mérito do voto dele ainda, mas ele fala que a admissão da aplicação do sistema da 11.101 às estatais geraria uma visão de falência do Estado, que aliás eu acho infantil, porque é uma visão até metafísica, que o próprio Leão do Gui, por exemplo, no livro dele sobre as transformações do direito público, critica muito essa visão metafísica do Estado, de que, porque o Estado ele exerce uma atividade estatal, e essa atividade estatal não deu certo, não necessariamente significa que o Estado está falido. Não tem muito sentido. O Estado ele é um agente econômico com diferenças em relação aos outros, mas
também sujeita a malogros na área econômica. Isso não implica de per si a falência do Estado. Me parece uma visão muito metafísica, muito ingênua do Estado, como se o Estado não pudesse errar. Antigamente o pessoal criticava aquela visão de que o rei não podia errar, mas o próprio Leão Denis fala que aí essas pessoas criticavam a ausência de responsabilidade do rei e defendiam uma ausência de responsabilidade do Estado. E diziam que se antes o rei não podia errar, agora é o Estado que não pode errar. O que não faz o menor sentido. O Estado pode, na sua atividade econômica, por inépcia dos seus gestores, malograr uma iniciativa empresarial. Mas, na minha opinião, o argumento mais importante, que ficou bastante negligenciado no voto do ministro Flávio Dino, foi a questão da incompatibilidade dos microsistemas, que é até citado no próprio acórdão do Tribunal de Justiça de Minas, que não admitiu a aplicabilidade da 11.101. Ele fala que a lei ela prevê um sistema que não pode ser cindido. Você não pode aplicar parte do sistema da 11.101 e, em certas partes, não aplicar. Você tem que aplicar o sistema na sua integralidade, porque você criaria muitos inconvenientes de ordem operacional, e me parece que o voto do STF diz nas entrelinhas que não quer cuidar dessas incompatibilidades e que o legislador, na medida em que, por exemplo, ele não se preocupou com o regramento dessas compatibilizações, ele disse, ou ele deixou muito bem entendido que a Lei 11.101 não se aplica a estatais. Para além, óbvio, da literalidade do artigo 2º, inciso 1º. Então, mesmo que nós procedêssemos a uma interpretação sistemática, nós criaríamos um problema de ordem operacional muito grande que não seria necessário diante de outros meios, que eu vou falar até mais para frente aqui, outros meios que o Estado dispõe para solucionar uma crise empresarial envolvendo EP e SM. Então, o acordo do TJ também fala uma coisa interessante, que é que o direito dos credores na falência da RJ, ele é um direito que não pode ser flexibilizado, mesmo em prol do interesse público. Então, há uma incompatibilidade entre o interesse público das estatais e o microsistema da Lei 11.101. E esse regime misto que existe na atividade estatal, ele tem as suas compatibilizações necessárias, que estão presentes, e a lei das estatais cuida dessas questões. Por exemplo, compatibilidade quanto ao regime licitatório. Existe uma distinção, por exemplo, na estatal não se licita atividade fim, se licita só atividade meio. A questão da composição do conselho de administração das estatais. Existiam aquelas regras de incompatibilidade política, que o STF acabou derrubando lá em 2023. Então, nos momentos em que havia preocupação de se fazer essa compatibilização e ela de fato foi feita, o legislador foi expresso. Então esse silêncio ele valeria como uma negativa. Isso não aparece no voto do STF, mas na minha opinião dentro desse debate fica muito óbvia essa alusão ao silêncio eloquente do legislador. De toda forma, os pedidos da recorrente no recurso extraordinário foram a interpretação sistemática do artigo 2º, inciso 1º, com o artigo 173, ou a declaração de inconstitucionalidade do artigo 173 naqueles incisos, óbvio, que foram inseridos por emenda constitucional. E a recorrente trouxe também essa distinção entre as estatais que prestam serviço público, que estariam excluídas da 11.101, porque teriam mais proximidade com as autarquias e os órgãos da administração direta, e as estatais que exploram atividade econômica, essas sim submetidas ao regime da Lei 11.101, porque concorrem com as suas correspondentes do setor privado. E o ministro Flávio Dino, já entrando no voto, é um voto bem breve. O ministro Flávio Dino não quis se preocupar muito com o direito empresarial. É justo. Raramente matérias de direito empresarial chegam ao Supremo. E ele colocou aqui que eram 3 teses em discussão: a tese da inconstitucionalidade do artigo 2º, inciso 2º, pela violação ao artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, que é o que fala da igualdade de condições nas obrigações comerciais, cíveis, trabalhistas e tributárias. Ele até aprende aquele mnemônico, né? CCTT. Enfim. A interpretação conforme, para criar essa distinção que eu acabei de falar,
entre as prestadoras de serviço público e as exploradoras de atividade econômica e a condicionalidade total do dispositivo, em observância ao paralelismo das formas, que foi a tese vencedora no Supremo Tribunal Federal. E o ministro cita aqui também a questão da lei das estatais, que elas precisam comprovar o relevante interesse coletivo ou imperativo de segurança nacional. E ele cita também que a lei 11.101 não exclui somente as estatais, exclui outras sociedades empresárias que prestam uma atividade que não é compatível com o microsistema da 11.101. Por exemplo, seguradoras, empresas do sistema financeiro que se submetem a um regime de liquidação especial, associações que também são excluídas da RJ, não podem, em regra, pedir recuperação judicial em vista do seu objeto, da sua atividade, da sua finalidade não lucrativa. Por exemplo, as associações que eram clubes de futebol, elas estavam impedidas de se valer da recuperação judicial até 2021, que a lei da SAF mudou isso e criou essa possibilidade de que associações civis que atuem como clubes de futebol peçam recuperação judicial também. Mas a associação está excluída do âmbito da 11.101. E não é porque ela é estatal, sim porque ela não visa finalidade lucrativa e ela não tem uma sistemática compatível com o microsistema da 11.101, que pressupõe a atividade empresária e pressupõe, claro, o famoso risco da atividade. Então, admitir essa falência, e a RJ também, geraria várias perturbações à prestação do serviço público e à persecução, obviamente, do interesse público que essas estatais exerceriam. Então, o Estado juiz não poderia retirar a estatal do mundo. Essa função seria, pelo princípio da simetria, pelo paralelismo das formas, função do Estado da administração. Então, essa decisão de extinguir a pessoa jurídica, ela caberia ao Estado, né? Ao ente, na verdade, porque estatal não é só da União, pode ser do Estado, município, DF, etc. Então essa decisão caberia só à administração. O que também gera outro debate interessante, que é quanto à hipótese de dissolução da sociedade por uma decisão judicial, por uma perda de autorização para funcionar, por exemplo. Que aí cria uma questão também interessante, que não vem ao caso aqui, porque não é hipótese de falência nem da RJ, mas que também é um inconveniente a atuação das estatais e cria, por si só, uma discussão muito, muito interessante. Então, pelo raciocínio aqui do ministro Flávio Dino, também para esse caso, né, que está lá no Código Civil como hipótese de dissolução total, não haveria aplicação de estatais. É claro que isso aqui foi dito de passagem, mas talvez futuramente, se um caso dessa natureza chegar ao STF, principalmente se tratar, por exemplo, de um estatal, de um Estado membro que tem uma autorização cassada pela União, e em que termos seria resolvido esse conflito. Me parece que pela reflexão do ministro Flávio Dino seria no sentido de vedar também, de achar outro meio para que isso seja solucionado. De toda forma, a lei de extinção é quem vai se encarregar de determinar, por exemplo, como é que a dissolução vai ser feita, como é que será realizado o pagamento dos credores, como é que a liquidação vai ser operada. Então não haveria, por exemplo, aqui o segmento das regras do Código Civil referentes à liquidação, por exemplo. Então aqui também é um ponto interessante que não foi desenvolvido no voto. Esse voto é bem lacônico, mas é um ponto de atenção, um ponto que vale a pena pensar no futuro quanto a essas discussões, esse debate que não chega tanto. Se eu ver mais pra frente que esse debate ele não chega tanto a ser realizado, porque realmente é muito raro que um estatal ela chegue a uma situação de crise que exija uma recuperação judicial. Nós temos visto recentemente alguns episódios envolvendo, por exemplo, a EBC, os Correios, que a União sempre socorre com empréstimos, com novas inserções de capital, de modo que a solicitação do RJ por parte da União, do Estado membro, do município, do DF, é uma hipótese rara, porque esses entes eles têm uma garantia que é a própria soberania, no caso da União, claro, a soberania que a União possui, e no caso dos Estados membros, uma autonomia. Então essa autonomia, no caso dos Estados membros,
dos municípios do DF e uma soberania que a própria União teria, no sentido de ser o agente responsável pela emissão da moeda, serviria como uma garantia, por exemplo, para obter um empréstimo para socorrer uma empresa que se encontra em estado de crise. Então é uma hipótese bastante rara. Mas eu achei interessante trazer alguns instrumentos da LRF que são incompatíveis com as empresas públicas e sociedades de economia mista. Um exemplo aqui que eu vou dizer. A apresentação de plano alternativo pelos credores, que é uma possibilidade também que a Lei 11.101 trouxe com a reforma da 14.112. Possibilidade de os credores, né, rejeitando o plano apresentado pela empresa recuperanda, apresentarem eles mesmos um plano alternativo. A questão da recuperação extrajudicial também, em que medida ela não seria incompatível com a indisponibilidade do interesse público. Você ter um plano elaborado de maneira autônoma pelos credores e pela recuperanda, em que medida esse plano implicaria, por exemplo, a renúncia de receitas importantes. Evidentemente haveria a homologação pelo judiciário, mas é um ponto sensível que atrapalharia a compatibilização entre esse microsistema e o regime das estatais. Outro ponto interessante, a penhora de bens para pagamento de créditos não sujeitos e de execuções fiscais. Em que medida essa ponderação entre os bens que são considerados de capital essencial, como a lei diz, e aqueles bens que podem ser penhorados, que poderiam ser penhorados para a satisfação dos créditos. A retirada do Estado da gestão, no caso da falência. Então o Estado sairia da gestão, seria designado um administrador judicial, que geraria também um problema grande com relação à indisponibilidade do interesse público. Como vocês veem, são incompatibilidades importantes que não são mencionadas aqui no voto do ministro Flávio Dino, que eu julgaria também interessante até para reforçar a fundamentação do voto, que me pareceu muito lacônica, muito insatisfatória, considerando a dimensão do debate, que é um debate muito interessante do ponto de vista acadêmico, mas que no voto acabou por talvez um imperativo prático. O Supremo não lida muito com o direito empresarial, eu imagino que seja uma matéria a qual tanto o ministro quanto os assessores são pouco afeitos. Eles preferiram talvez justificar o voto em termos mais gerais, embora eu acredite que esse tema merecesse um debate mais aprofundado. De toda forma, um ponto importante para a gente encerrar, esse vídeo vai em quase 20 minutos. As estatais da União, elas não precisariam se submeter à falência RJ, porque na União já existe o que é chamado de PND, que é o Plano Nacional de Desestatização, e as empresas que estivessem em crise, porventura, elas poderiam ser incluídas no PND, e a partir daí se submeteriam ao processo de privatização, né, de acordo com o artigo 7º aqui do decreto do PND, né, que lista os meios de privatização de que o Estado pode se valer para se desfazer dessas empresas, aqui no artigo 7º do decreto. Então, alienação de participação societária, abertura de capital, aumento de capital, alienação, dissolução, a própria concessão, permissão, autorização de serviços públicos e também as operações societárias. Então tudo isso poderia dispensar o uso da LRF, porque existiria esse microsistema que seria mais benéfico, porque implicaria a entrada de receitas e também porque não geraria toda a burocratização que envolve um processo de RJ e de falência. E um ponto interessante para a gente já fechar aqui é quanto à questão dessa desestatização ser ou não precedida de um procedimento licitatório. Um último ponto a título de curiosidade: se for uma alienação de controle acionário, o STF entende que sim. Se forem subsidiárias, não, desde que haja autorização genérica em lei. Isso é um precedente de 2019, ADI 5.624. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, podem comentar aqui embaixo e até a próxima.